Olá, mais uma vez aqui estamos em Brookfield para o nosso programa Café com José. O meu nome é José Bernardo e aqui no dia de chuva aqui estamos mais uma vez para fazer mais um vídeo. Este, como eu sempre me refiro àqueles que pela primeira estão a ver, isto é um programa em língua portuguesa e também em inglês que traduzimos depois de- da mensagem em português. Já é o quinto ano que estamos a fazer estes programas. O propósito é levar a mensagem do Evangelho e a cumprir a grande comissão que o Senhor nos deu, que é levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra, e por isso nós fazemos isso. Uh, Na semana passada falámos sobretudo da redenção pelo sangue do Senhor e explicámos como era como começou este tipo lá no Egito, quando os hebreus, portanto, uh, sacrificaram o cordeiro e puseram o sangue nas ombreiras da porta portanto, para ser protegidos. E o sangue, portanto, quando o anjo da morte ou destruidor passou, portanto, passou por cima, né, do julgamento, e isso também passa connosco quando nós estamos cobertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, também o julgamento passa por nós, porque Ele pagou com o seu sangue os nossos pecados. E desenvolvemos essa mensagem. Hoje, por sua vez, vamos falar das fundações, ou, portanto, a nossa firme fundação, e, portanto, vou ler alguns versos tirado da Epístola de São Paulo aos Coríntios, e somente três versos, esta passagem de Escritura. E eu vou começar no verso 10, no capítulo 3, e portanto Paulo diz, ou a Bíblia diz melhor: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce, mas outro edifica sobre ele. Veja cada um, porém, como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que foi posto. Este é Jesus Cristo. Portanto, foi tirado o título da mensagem daqui. Se alguém edifica, deixa eu ler mais alguns versos, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata ou pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, a obra de cada um ficará patente, pois o dia do Senhor o fará conhecer. Pelo fogo será revelada e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Palavra do Senhor. E portanto, como eu li desta passagem de Escritura nos Coríntios, a nossa firme fundação, como eu li aquele verso, o número 11, ele diz que não podemos construir outra fundação, nós construímos sobre a fundação que já está, e a fundação é o Senhor Jesus Cristo. O título desta mensagem desta semana é a nossa firme fundação. Para começar, por exemplo, podemos nós saber se realmente o Senhor nos ama ou se importa connosco? Portanto, é uma das perguntas, especialmente quando as coisas globalmente não vão da maneira que vão. Não somente o pandemónio da peste ou guerras e tudo esta confusão portanto, e por vezes muita gente põe, especialmente aqueles que acreditam que se o Senhor mesmo se importa connosco portanto, e um dia levar-nos para o céu quando esta vida acabar. E portanto, para responder a esta pergunta, eu portanto vou provar das Escrituras que o Senhor diz precisamente isso, que não só se importa, como nos acompanhará até ao fim ou desta jornada. Começa no capítulo 1 da Epístola aos Filipenses. A Bíblia diz que Deus que começou o bom trabalho em nós, certamente o completará naquele dia. Qual é aquele dia? Aquele dia que nós, ou esta vida acaba, ou quando o Senhor se voltar na nossa vida. Portanto, como eu disse, sim, a resposta é afirmativa e portanto, a palavra de Deus é a nossa sólida fundação. Portanto, sem a palavra de Deus, como é que sabemos que é verdade portanto, a fundação, a palavra de Deus.
para construirmos a nossa vida espiritual, portanto, precisamos da palavra de Deus como o pão de cada dia e, portanto, está escrito, Jesus mesmo disse falou pelos seus lábios e disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, ele próprio referiu-se. A Bíblia diz na primeira carta também aos Coríntios, com este verso que eu li, porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que aquilo que foi posto, e o fundamento é Jesus Cristo. Então, e por que razão isto é muito importante? Porque é que é importante? Porque se nós não temos a certeza que Deus nos ama e que um dia nos levará para o céu, portanto, nunca teremos a vida nesta terra será uma incerteza e sem ter qualquer segurança, mas temos que acreditar nas promessas de Deus que estão por toda a Bíblia. Pois se nós não temos a certeza que Deus nos ama ou que se importa conosco, nesta terra será, portanto, insegura, incerteza e hesitante também. Mas se nós temos confiança, portanto, no amor de Deus e que Ele nos salva, como eu disse, pelo seu precioso sangue, a nossa jornada será, portanto, poderá ser completamente diferente. Podemos levar esta jornada, não quer dizer que nunca tivemos problemas, portanto, temos problemas com alegria, portanto, e esperança, que é sobretudo aquilo que é, qual é a esperança? A garantia da vida eterna. Portanto, essa é a última esperança para nós. Porque mesmo que nós duramos 100 anos nesta terra, eventualmente o dia acabará para nós, mas 100 anos comparado com a eternidade, o que é 100 anos? A eternidade é para sempre, portanto, eu tampouco podemos explicar, nós não temos a ideia do tempo, que Deus não está no nosso tempo, nem no nosso relógio, como nós, está já no futuro, no presente, portanto, nem sequer podemos, nem isso temos noção. Portanto, o verdadeiro cristão é a segunda parte da mensagem e, portanto, o verdadeiro cristão, portanto, não é orgulhoso ou portanto, não ou arrogante, porque a sua confiança não está em nós próprios. Qual é o que nos dá a garantia da nossa confiança? A nossa relação pessoal com o Senhor. Portanto, essa confiança não vem de nós próprios, mas pela fé que depositamos nele. Não e portanto e humildemente confia, portanto, no Senhor dia a dia, portanto, isto é como o pão de cada dia, portanto, temos, por vezes nem sempre sentimos, ou que o Senhor está, mas, portanto, Ele prometeu que estará connosco até ao fim desta jornada. A Bíblia diz-nos, e, portanto, no Salmo 62, um dos salmos de David, só em Deus tu repousas, ó minha alma, dele vem a minha esperança, está a esperança, e dele é o meu ele é o meu rochedo e a minha salvação, e a minha honra jamais vacilarei, quer dizer, cairei ou tombarei, portanto, nós temos esta esperança também, como tirada da Epístola aos Hebreus, como uma âncora segura e firme da alma. O que é uma âncora? Uma âncora é usada, como sabem, para os barcos estarem atracados. A água sempre mexe, mas a âncora está na areia e, portanto, a âncora sustém o barco, mesmo que nas águas agitantes ou caudalosas, e, portanto, essa é a analogia que, como nós também podemos ir por esta terra por águas caudalosas ou por tormentas, mas se a nossa âncora está firme no Senhor, portanto, como os barcos, podemos ser agitados, mas a fundação os alicerces estão assentes. Pois se nós temos esta esperança como âncora, como eu disse, pois se a nossa confiança está em nós próprios, aí está o problema, se a minha confiança está em mim próprio, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, nisto, sinceramente, somos acusados de orgulhosos ou ter
vaidade, mas por sua vez a nossa confiança está em Cristo, ou tem que estar, não há outra maneira e em Cristo somente, portanto, e a Bíblia diz-nos também, aquele porém que se vangloria, vangloria-se nisto, em ter compreensão e conhecer-me a mim, portanto, isto tirado do profeta Jeremias, um grande profeta do Antigo Testamento, e portanto, ele diz, isto é o Senhor revelar-se a ele diz que eu sou o Senhor, que exerço a misericórdia, o direito e a justiça sobre a terra. Nisto me comprazo, oráculo do Senhor. Quer dizer, se nós vangloriamos naquilo que conhecemos o Senhor, a sua justiça, o seu amor, o seu direito, pois Deus diz, pois nisso eu me compro, ou gosto daqueles que, por assim dizer, não é vaidade, mas que me conhecem, portanto é precisamente o ponto. O terceiro ponto desta mensagem, portanto, é o rochedo das promessas de Deus, portanto, a montanha, aquela parte da pedra onde nós somos construídos, portanto, o que é que são as promessas na Bíblia, claro. Ele prometeu-nos, o que é que nos promete quando viemos a Cristo? Portanto, o que ele promete-nos, primeiro que somos filhos adotados, filhos ou filhas, mas usa-se no masculino, mas engloba masculino e feminino, portanto, filhas ou filhos adotados, portanto, o que é que nos adopta? O nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu, como eu falei na semana passada. A Bíblia diz-nos que nada, qualquer criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, não há nada deste mundo que não. E porque é que diz? Porque Deus tanto nos amou que sujeitou-se a vir a esta terra. E não sujeitar-se a vir tornar-se homem, mas ser obediente até ao ponto de morte e a morte na cruz. Portanto, foi ao baixo, ao fundo do abismo de todos. Isto é o Jesus, o Deus que se tornou, que veio como homem a esta terra. Jesus disse também, disse, dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele fala sobre as ovelhas perdidas e, portanto, ele usa muita analogia dos pastores, portanto, isto é por toda a Bíblia. E o Senhor Jesus também disse, e a Bíblia também declara, o testemunho é este, que Deus deu-nos a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Esta é a grande realidade. Se nós não estamos em Cristo, não temos vida eterna. A vida eterna começa nesta terra e termina, ou quer dizer, começa e depois continua no céu para a eternidade. E portanto o João, o discípulo que Jesus amou, disse, escrevimos isto para saberes que tendes a vida eterna. Aí está, vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberes que tendes, é uma certeza. Está tirado da Bíblia, está tirado da Bíblia. Se creres que Jesus que é o Filho de Deus, tendes a vida eterna, e portanto escrevi isto, como ele diz, escrevi-vos isto para saberes que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Será esta promessa mais clara daquilo que está? Eu penso que não. Desde o princípio até o fim da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, o livro do Apocalipse, do princípio ao fim, Deus assegura-nos que nunca retrocederá das suas promessas. E a Bíblia diz-nos também no Salmo 18, os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é provada no fogo, portanto é como o fogo uma certeza, e o escudo para todo aquele se refugia, portanto, com aqueles que se protegem nele, procuram proteção nele. A Bíblia também nos assegura, porque eu sou o Senhor e não mudo, portanto, isto foi tirado do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, em que Jesus Cristo, Malaquias diz que revelou-se, que diz que Deus nunca muda, portanto, nós mudamos, mas Deus nunca muda. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana, portanto, fazendo um ligeiro resumo,
portanto, o que é a nossa firme fundação? Portanto, como eu li, não se podemos pôr outra fundação que já está feita, que a fundação é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode, como o Paulo diz nos Coríntios, pode erguer outra fundação. Para construirmos sobre essa fundação, precisamos da palavra de Deus e a maturidade como cristãos, e portanto Deus prometeu nas promessas para esta vida, para a vida que vem, e prometeu, mais importante, que acompanhará-nos desde o princípio até ao fim. Isto é uma grande esperança que nos dá, que, portanto, não estamos sozinhos nesta jornada, portanto é a grande notícia. E portanto esta foi a mensagem desta semana. Nunca eu quero deixar nenhuma das mensagens aqui, portanto, quando acabamos de orar, especialmente esta nação que bem precisa, pelo presidente Joe Biden, pelo o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes e todos os governadores do Estado, como nas autarquias, os presidentes dos municípios e aqueles, portanto, das vilas também que estão encarregues sobre nós, que Deus os proteja, porque a Bíblia comanda-nos para orar por essas pessoas que estão encarregues sobre nós. Quero também orar para a guerra que se está na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, que Deus ponha termo, e especialmente para aqueles que perderam a vida, que Deus tenha um lugar no seu reino eterno, e para a paz sobre. E também para aqueles que se combatem a pandemia do vírus do corona, que Deus os proteja, e aqueles que sobretudo ministram e servem as pessoas afetadas, que Deus os proteja e possam exercer a sua profissão e ser protegidas de não ser contagiados pelo vírus. E esta, portanto, foi a mensagem desta semana. Espero estar aqui na próxima semana com outra mensagem em português e inglês. E até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in the Church of São Paulo, Brookfield. And we finish another message in Portuguese. Last week we talked about the value of the redemption of the blood of Jesus. We talked about from the beginning when the Jewish people, for the first Passover, they placed the blood of the lamb in their posts, and they are protected, and we was pretty much we developed that message. Today we're gonna speak about the firm foundation, or building in the rock, and this message was taken from the first epistle to the São Paulo to the Corinthians. I'm gonna read a few verses to start this message. This First Corinthians from the third chapter, and only 3 verses I'm gonna read. And the Bible says, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I lay a foundation, and someone else is building on it. Each builder must choose with care how to build on it. For no one can lay any foundation other than the one that was being laid. That foundation is Jesus Christ. The work of each builder will become visible, for the day will disclose it, because it will be revealed with the fire, and the fire will test what sort of the work each one has done. So the word of the Lord. So as I read in this passage, I take the title of the message from the verse 11, and our firm foundation. The foundation Paul mentioned, nobody can lay any foundation than anyone was laid, and the foundation is Jesus Christ, and He is our firm foundation.
we see a turmoil in every corner of this earth, not only in this country, but everywhere. But sometimes people they ask the question if really we know if God really cares for us, or and someday he take us to heaven. And this is pretty much for believers. And I can yes, the answer the yes, because I can prove that by God's word, not my own words, but God through the Bible, from Genesis to Revelation, he promised you will be with us, especially those who follow him through all the generations, not as Christians today, but all the people of God, especially the Jewish people who walk with the Lord generations after generations. And yes, you can know, and God's word give us the solid foundation. You need the truth. You can. How can you know the truth? Because the truth is that the Bible is like the benchmark. We can is our benchmark, and we see that's the foundation. To build our spiritual life, you need God's word like the daily bread. Jesus was very clear when he was tempted in the wilderness, and most of us are familiar with that passage. And Jesus said, "It is written, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." That's the word that comes from the lips of our Savior. Also, the Bible says, "For no one can lay any foundation other than one that was been laid, and that foundation is Jesus Christ." He's the same one. He tells us you need the God's word as the daily bread. It's not my own words, it's the words of our Savior Jesus Christ. Why this is important? Because if you are not sure in this journey, you have a place when this life ends, and you go through life, you never have security, and you always be hesitant and uncertainty, because we never know when. But our Lord was clear. He promised everything starts, he finishes. For instance, come to my mind from the Epistle of the Philippians, and our Lord, Paul says in that verse 1 to 6, and God who begin a good work within you, He surely carry to the completion by that day, or in that day. What is that day? That day will be when this life ends for us, or if our Lord returns before we are alive when our Lord returns. So everything the Lord starts, He finishes. If He starts a good work in you, of course He's gonna finish. He said, "I am the Alpha and Omega, the beginning and the end." He start and finish. That's the words that title he called himself the beginning and the end. But if you have confidence in God's love, if you don't have, that's the point. Our journey to life, as I said, was being secure. But if you have confidence, and we believe God's word, and God will work us through any situation, and as He promised, He start and He'll be with us all the way, like He promised, "I never leave you or forsake you." In the Gospel of Matthew, on the last verse of the 28th chapter, the Lord says, "Go into the world and proclaim the gospel, and surely I will be with you through the end." Another promise from God's word, from Jesus. The second point of this message is a true Christian, is the second point. A true Christian is not prideful or arrogant. Why? Because his confidence is not himself. His confidence must be in Christ and Christ alone. That's why you think, why you are not perfect? Yeah, of course not. But we strive to go in that way to get better and better. That's the way. But
But this is not pride, because we boast in the Lord is the one who our faith is centered on Him. And the Bible says in the Psalm 62, the Bible says, "My salvation and my honor depend on God. He alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be shaken." So this is another promise from one Psalm of David. In the book of Hebrews, we again talk about hope. We have this hope as sure as a steadfast anchor of the soul. See, as you know, the anchor is used to secure the boats when they are. The boat are in the sea, they shake and the water does stay, but the anchor hold the boat, they don't allow the boat goes to the shore and destroy against the rock or whatever. And this is pretty much the life of a believer. If our anchor is in God's word and in our Lord, you can shake by the waves and the storms, but our anchor secures, in safe. But our confidence must be in the Christ, as I mentioned, the Christ alone. And the Bible says again, but let those who boast in this. This was taken from the great prophet of Old Testament, Jeremiah. And he talk about if the people that boast in the Lord, they know Him, and He is a God of justice, mercy. And the Lord, I am well pleased when the people, they boast about that. Not, of course, they don't boast about Him themselves, but they boast about they know the Lord. And Jeremiah wrote, but let those who boast in this, that they understand and know me, that I am the Lord, and act with steadfast love, justice, and righteousness. For in these things I delight, says the Lord. The third point of this message is the rock of the God's promise. What does God promise us when you become a believer, when you come to Christ? The promise is we become His children. Jesus adopted us in this family, and you become child of God forever, because He adopted. If you are a child today, I'm a child, and tomorrow I'm not a child. Like if you have children, kids, your child is gonna be, even if he disobey you or go astray, is still your child. That's the point. And our Lord, when we become one of His children, of course you will be His children until eternity. He promised that you are His children forever. And the Bible says that nothing in all the creation can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Jesus said again, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. So Jesus was in the gospel, take from the Gospel of John. The Bible also declares God has given us eternal life, and the life is in His Son. You as the Son has life, and who does not have the Son have not life. Very clear, very straightforward, God's word. And John wrote in this first epistle, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. A lot of people, how come I never know if I get to have? The Bible is very clear. John wrote, the one who wrote the gospel, he said, I write these things to you. I'm going to again read. Who believe in the name of the Son of God, so that you may know now in this time, that you have eternal life. You don't have to go to heaven when you have a firm foundation in our Lord Jesus. Of course, you have eternal life. Eternal life always starts in this world. Could any promise be more clear than this one? From one end up to the Bible, from the book of Genesis to Revelation, God revealed to us and assured us is always He fulfilled His promise. He fulfilled the promise to the nation of Israel. In most of them, they are fulfilled. And He fulfilled all the promise He gave to His children, to His believers, those who follow Him.
The Bible says again, as for this way is perfect, is taken from the Psalm 18. And the word of the Lord is flawless, secure or sure, taken from the Psalm 18. And from Malachi, the last book of the Old Testament, the Lord is speaking, and he said, I, the Lord, not change. So if the Lord not change, his promise he give through all the generations, he makes sure most of them we don't receive in this world, because the promise of eternal life he will be only when this life ends. And this pretty much was the message in Portuguese. Let's do a little recapitulation, to don't forget whatever you talk about. So this message was, as I read from 1 Corinthians, let me drink a little bit of coffee. Jesus is our true foundation. Anyone can lay any foundation that was laid. This is himself. We build in the top of this foundation. We're used to do that. God's word and whatever God, the Lord is will for our life, and whatever you want to accomplish through us. The journey, the Lord promised since the beginning, you'll be with us. He started, as I mentioned, and finish, or whatever he starts, he finish. And another promise, you'll be with us all the way to this journey. You're not going to be alone. Yeah. And if you never have a relation personal with our Savior Jesus Christ, you can have one right now. Tell Lord Jesus, come to my life. Forgive my sins, because only separate us from God is our sins. Jesus dealt with that about 2,000 years ago. He paid with shedding his blood in the cross. And redeem us, it's like he bought us back. You are lost, and he bought us back. If you call on the Bible is clear, everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Also, I want to pray for, I never finish any of our messages, either in Portuguese or in English, to pray for this nation. And they need all leaders, this turmoil, not only here, but in the globe. For our President Joe, for all the Senate, the Congress, the House of Representatives, and everyone is the governors of the state, the mayors of the cities, the police, the firefighters, and everyone who exercises authority over us, because the Bible is very clear. We pray for those who are in charge of us. Also, I pray for this war will go in Ukraine, and I pray the Lord, the peace coming to that nation, and I pray especially for those that perish in that world. God, have a place in this eternal kingdom, and I pray for peace. Also, I pray for those that they still go, this pandemic go up and down of the virus is in all, for all the globe. Especially those, the people, they are in the front lines, they work with patients, and they put sometimes their life in the risk, and the Lord protect them and give them wisdom and for they exercise their jobs and work in the role of the sick and those they need healing. And this pretty much was the message of this week. And the promise again, next week will be here with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.